Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no Simões Júnior Motiva, eu sou o Simões Júnior. Nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre o nutricionista e a função que ele desencadeia na sua dieta. O que acontece é que muita gente acha que é muito caro contratar o nutricionista. Eu já falei isso várias vezes aqui. Hoje em dia, muitas cidades e até aplicativo de banco, por exemplo, você consegue fazer a contratação do aplicativo de saúde, aquela saúde telemedicina. E aí você consegue fazer consultas desse jeito. E até mesmo o nutricionista você consegue contratar desse jeito. Então hoje não tem desculpa para você não conseguir acessar um profissional desse jeito. Você tem acesso a esses profissionais. O que acontece é que muitas vezes as pessoas elas meio que deixam esse negócio meio de lado, sabe? Tipo assim, mas eu preciso mesmo disso? Será que vale a pena eu fazer isso? Eu realmente preciso, não é só fazer uma dietinha. O grande problema é que esse profissional ele vai entender qual é o momento que você está da sua vida, qual é a sua idade, qual é a sua quantidade, seu nível de atividade física, qual é o nível de esforço que você tem no dia. Ele consegue entender melhor. Se você pegar um nutricionista que é ligado ao esporte, tem uma base já esportiva, ele certamente vai encaminhar você para a melhor situação para você ter ganho de massa e perca de peso. E já respondendo a pergunta que vem a seguir, é possível ter os dois, ganhar massa enquanto perde peso? Sim, eu sou um exemplo disso. Eu ganhei muita massa, mesmo enquanto eu conseguia tirar peso na balança. Eu venho de um decréscimo de 192 e ainda assim eu fui acrescendo bastante peso em relação à massa magra no corpo. O corpo foi moldando, foi acrescendo massa e mesmo assim ele foi moldando. Então é possível sim, só que para isso a gente precisa sim ter um acompanhamento. Não é de orelhada, eu acho que se eu fizer isso vai ter um déficit calórico, mas eu não sou profissional da área. Então, quando você decide ir pelo caminho certo, esse profissional ele vai ajudar a encurtar muito os seus passos. Você pode achar que não, pode até às vezes pensar assim, mas se eu olhar na internet ou se eu fizer do jeito A, B ou C, talvez eu consiga. Só que assim, primeiro, esse profissional ele vai te orientar a nível de proteína, carboidrato e gordura, a quantidade real para você, na sua idade, na sua atividade física, para os seus objetivos. Então aqui a gente já tem um ponto que vai ser moldado para a sua expectativa. Segundo, se você faz um corte calórico muito grande, você estagna, para de perder, que seu corpo entra em modo de defesa ou fuga e ele começa a falar, esse maluco tá querendo se matar. Tipo assim, vamos fechar tudo aqui, entrar em proteção, porque esse doidão aqui tá se matando e a gente não vai deixar isso acontecer. Então, mais do que nunca, o nutricionista é uma profissão que vai te ajudar nessa caminhada. Tira o escorpião do bolso, por mais que você ache que é uma fortuna. Hoje, como eu disse, você pode fazer, por exemplo, por telemedicina. Ele não vai conseguir avaliar você, por exemplo, a não ser que ele seja da sua cidade, metricamente, tipo, medir as suas medidas e tal. E isso seria legal também, desde que seja alguém na sua cidade. Mas, por outro lado, mesmo no telemedicina, ele consegue, tipo, quando você pesa o X, quanto você tem de idade tal, como que é o seu dia, você vai descrever, e aí ele vai fazer uma dieta moldada para aquilo que você tem de expectativa, e aí vocês vão ajustando para ter a melhor solução possível. Por mais que você vá dizer de novo, mas é muito caro, eu não consigo. A telemedicina veio trazer uma solução muito interessante hoje. A gente não precisa sair de casa, a gente não precisa pegar filas, a gente não precisa se desdobrar, tipo assim, eu vou ter que faltar no trabalho, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, não precisa de nada disso. Você marca para um horário, por exemplo, perto do horário do seu almoço, por exemplo, até mesmo na hora que você estiver trabalhando, aí você vai fazer aquela consulta lá naquele intervalo, enquanto você estiver, por exemplo, no seu horário de almoço, agenda antes, e aí você vai conseguir fazer desse jeito. Muitas das telemedicinas você consegue fazer dessa maneira. Comenta aí se você entendeu tudo isso, se você está indo por esse caminho, qual que é o seu objetivo, se não é inscrito já sabe, se inscreve, ative o sininho, compartilhe o vídeo com aquele amigo ou amiga que pode precisar dessas informações, se inscreve aí, abraça a todos, fique com Deus e vem comigo.